Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Irmãos, não queremos que vós sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, o ajuntamento com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não estaremos na frente, nosso arrebatamento não é primeiro. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiveram vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O que essa passagem nos assegura é que tanto os que estão vivos quanto aos que dormiram no Senhor, na sua vinda, ressuscitarão com corpos glorificados e se juntarão com o Senhor Jesus nas nuvens. E a partir desse encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, para onde nós iremos? Aonde passaremos toda a eternidade com Cristo, conforme essa palavra afirma? É óbvio que para que os nossos corpos possam flutuar e se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, para isso, os nossos corpos deixou de ser um corpo natural, deixou de ser um corpo mortal. Este é o prêmio maior para todos aqueles que crê em nome do Senhor Jesus. A semente divina que está em nós, é ela que nos assegura esse poder maravilhoso de transformarmos os nossos corpos naturais, corruptível, um corpo fraco, em um corpo glorioso, um corpo fortalecido, aonde não mais tem fraqueza, e assim nunca mais iremos adoecer. Tanto os que estão vivos terão seus corpos transformados, como aqueles que dormiram no Senhor também terão seus corpos glorificados. Só assim se torna possível se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Verso 51. Eis que eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então cumprida estará a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa palavra é muito esclarecedora, onde assegura que assim como hoje temos um corpo natural para viver a nossa realidade natural, também teremos um corpo celestial. E como será esse corpo celestial? O Senhor Jesus, após ele ressuscitar, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E a Bíblia afirma que o presente, o prêmio maior daqueles que herdarão a salvação, é que terão seus corpos glorificados, assim como o corpo de Jesus. E o Senhor Jesus, após ressuscitar, passou 40 dias ainda em seu corpo glorificado e neste mundo. E agora ele, com seu corpo glorificado, ele não tinha mais limitação. Obviamente, o seu corpo glorificado não sofreria nenhum dano de enfermidade, de fraqueza, de cansaço. Ele pôde flutuar, inclusive foi visto, todos viram ele flutuando em direção ao reino celestial, como também temos o registro que ele
entrou aonde estavam os discípulos, penetrando nas paredes, mostrando que o seu corpo agora não sofria mais limitação. E o interessante também é que mesmo depois do Senhor Jesus ter ressuscitado com seus corpos glorificados, ele chegou a comer, a se alimentar com seu discípulo. João capítulo 21, a partir do verso 2. E estava juntos a Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Essa aparição aqui foi após a sua ressurreição. E ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles as lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado e lançou ao mar. Ele tinha realizado esse mesmo milagre da pesca maravilhosa também com Pedro e os discípulos. Quando Jesus ainda não tinha um corpo glorificado, quando ele estava começando o seu ministério antes de ter o corpo glorificado. Então você vê o mesmo milagre aqui, envolvendo os mesmos discípulos. E a partir daí, depois de termos nossos corpos glorificados, para onde iremos? Aonde iremos passar a eternidade com o Senhor Jesus? Em um lugar distante, como muitas pessoas imaginam, como se fosse nas nuvens com um anjinho voando? Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia afirma é que nós iremos passar a eternidade com o Senhor Jesus, mas não é nas nuvens como muitas pessoas imaginam. O poder que assegura a eternidade, que assegurará a transformação dos nossos corpos naturais em corpos glorificados, para aqueles que já dormiram no Senhor, um corpo novinho em folha, sem fraqueza, sem dores, você não encontra esse poder nas leis que regem o universo. Mas essas leis, elas são importantes e úteis para a nossa sobrevivência terrena. Porém, a força e o poder que nos assegura a salvação e a eternidade está em nome do Senhor Jesus. Porque esse poder está em uma outra dimensão. Porque esse poder, esse reconhecimento, mesmo a mente humana não entendendo, porque não compreende, mas ele é testificado pelo Espírito Santo aqui dentro de Deus. A Bíblia afirma que todos que são chamados, e repito, o chamado não é os critérios que o Senhor Jesus chama, não é ele que decide. Esse critério é ao equivalente à minha busca, o meu querer e a minha obediência e o meu respeito ao nome do Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus, que foi a personalização do próprio Deus, da perfeição, da verdade, ele, o nome dele, representa. Por isso os apóstolos dizem, e nenhum outro a salvação, a não ser em Jesus. Então, falando de arrebatamento, assunto que deve despertar o interesse de todos que creem em nome do Senhor Jesus, porque esses eventos, que é o maior evento que já existiu na Terra, está para acontecer. E não pode pegar os de Cristo descuidosos. E o que se percebe é que, para a maioria dos cristãos, esse assunto é quase que um mito. Os que sabem e os que acreditam, a compreensão que eles têm a respeito do assunto é bem diferente da realidade descrita na Bíblia. Qual é o entendimento que a maioria tem? A maioria entende o seguinte, que de fato o Senhor Jesus vai vir com poder e grande glória, vai se encontrar nas nuvens e vai chamar os santos. Tanto os santos que já passaram para o Senhor antes, morreram antes, vai ter seus corpos renovados e vão subir com o Senhor Jesus nas nuvens, esses subirão primeiros. E os que estiverem vivos no momento também terão seus corpos transformados, não passarão pela morte e subirão e se encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens.
Esses dois grupos, tanto os que já tinham morrido antes, como os que estavam vivos, que eram os corpos transformados, nunca mais morrerão. Essa parte aqui, acredito eu, que todos os cristãos já ouviram falar e acreditam. Então, a partir daí, poucos cristãos têm compreensão. Para onde o Senhor Jesus irá levar a igreja? Aonde passaremos a eternidade? Para onde iremos? Essa pergunta a maioria não tem compreensão. O que a maioria entende é que após o Senhor Jesus se encontrar com a igreja nas nuvens, vai para um determinado lugar, né, que a Bíblia chama de céu, como se fossem as nuvens, né, porque muitas vezes é isso que vê nos desenhos, até mesmo já teve novelas, né, vai para as nuvens, vai ficar lá voando, como um anjinho voando, o tempo todo, uma eternidade. Ninguém suportaria ficar voando uma eternidade se fosse só isso. Mas é o que a maioria entende, é só o que a maioria compreende. E o que é que a Bíblia diz? Olhando toda a Bíblia, não só em Apocalipse, mas toda a Bíblia. E todos os profetas falaram a respeito desse tão grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja. E lá também está muito claro aonde nós iremos morar. Então, a grosso modo, para que a nossa mente possa acostumar, e eu lhe convido a buscar conhecimento na Bíblia. Eu não quero que você acredite apenas porque eu estou dizendo. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou estar mostrando à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Para onde nós iremos? O que a Bíblia afirma é que após nós encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens, o Senhor Jesus, juntamente com os santos, descerão para o Monte das Oliveiras que foi o monte em que o Senhor Jesus foi preso, e quando ele colocar os seus pés juntamente com os santos no Monte das Oliveiras, o monte irá se rachar, e ali começar-se-á a tão grande guerra, a guerra mais conhecida, a guerra do Armagedon. E o que vai acontecer nessa guerra? O porquê dessa guerra? Ali se começou a tomada de Jerusalém, a princípio de Jerusalém, o Senhor Jesus com os santos, ambos com poder nunca visto antes, com seus corpos glorificados. O poder é tão grande que a Bíblia afirma que as potências dos céus serão abaladas. E aí você vê projetos humanos de fazer cidades superevoluídas e outros até querendo ir para outro planeta, para outra dimensão. Você sabe que não é um mito, eles estão estudando possibilidades, estão trabalhando para encontrar local de morada em outra dimensão. Achando ele que, independente qual seja o planeta, a distância, estará fora da jurisdição de Deus. As potências do céu serão abaladas. Esse pensamento de buscar moradia em outros locais é muito semelhante ao camarada lá da Torre de Babel, né? Ele sabia da história do dilúvio, não estava disposto a obedecer a Deus. Então vamos pecar à vontade, fazer o que o nosso instinto quiser, não vamos submeter a lei de Deus. E quando ele vier novamente com esse negócio de querer prestar conta conosco, mandar o dilúvio, agora ele não pega nós, agora nós vamos subir. Aí fizeram a morada em cima de uma serra, e de lá subiram uma torre dizendo eles que iria escapar. Inútil! Então, quando o povo estiver, quando o Senhor Jesus vier, se encontrar ali, começa a tomada de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser a cidade santa, a cidade do governo mundial do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus tomar Jerusalém, que implantar, sentar no trono, na cadeira que pertenceu ao rei Davi, porque os profetas falaram sobre isso, que o reinado de Davi era o reinado eterno, e Jesus, biologicamente falando, é descendente de Davi. E assim restaurará o seu governo, sentado em Jerusalém, irá delegar autoridade e poder, que é o que a Bíblia chama galardão, compatível com o fruto da fé de cada um dos seus seguidores. Você vê isto ali na parábola, dos talentos, em Lucas 19, onde o Senhor Jesus disse, olha, você recebeu o talento, você recebeu o dom, você recebeu a responsabilidade, e você pegou esse dom, esse talento, de 5 você transformou em 10. Então você vai receber como recompensa a autoridade para governar sobre 10 cidades. Então ele deu proporcional ao fruto da fé, ao fruto da produtividade da fé dos seus seguidores. E quando Jesus prestou conta com aqueles que estavam
Quando Jesus prestou conta com os seus servos, ele disse: agora trazei aqueles que não aceitaram o meu governo. E olhe na Bíblia, em algumas ações está: executai na minha presença, matai na minha presença. Jesus fez isso não é porque ele é vingativo, é porque aqueles homens, neles, no seu DNA, eles não eram instrumento da vida. Se eles ficassem no reino, eles de um contaminaria dois, de dois contaminaria quatro e assim por diante. E agora o reino de Jesus será instalado nesse mundo, tem a princípio de 1000 anos. São 1000 anos, de um lado, tentando convencer as pessoas que durante esses 1000 anos de batalhas, poucas pessoas com os corpos glorificados, com os corpos naturais ficarão nessa terra, mas vai ficar. Para que você possa compreender melhor a respeito desse assunto, só levantando alguns tópicos que nós falamos antes. Então, vamos imaginar o sistema, você inserido no sistema, no princípio da grande tribulação. Você, como os demais seres humanos, estão inseridos no mesmo sistema, mas você é temente a Deus, você acredita em Jesus, você acredita no arrebatamento. Então deu-se início à grande tribulação, que é de 7 anos, dividido em 2 fases. A fase em que o anticristo já se manifestou, mas ele está bonzinho, ele está ali naquela fase que todo mundo acredita que ele é o salvador do mundo. Mas ali ele está dando os ajustes final para dar o golpe de misericórdia, segundo ele. Então, como a palavra de Deus afirma que o poder do anticristo não pode se estender ao povo santo, ao povo de Deus, porque o povo de Deus estará representando o nome de Jesus e o poder que há em o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Portanto, ninguém e nem anticristo nenhum poderá exercer autoridade sobre o povo de Deus, porque se exercesse autoridade sobre o povo de Deus, seria o mesmo que exercer sobre Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a parte corpórea de Cristo, segundo Efésios 1, chegando ali no capítulo 2. Então, como é um direito de Satanás personalizar um indivíduo que se manifeste segundo a sua personalidade, assim como o Senhor Jesus foi a personalização de Deus, é de direito do diabo personalizar assim também a pessoa que ele represente. E pelo mesmo período, se o Senhor Jesus passou 3 anos e meio, então o governo total do anticristo vai se dar também por 3 anos e meio ou 1260 dias, e o mesmo que 42 semanas. Então chegou-se o tempo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que Deus irá dar asa como de águia para a igreja e vai levar a igreja para um deserto. E quando a igreja chegar no deserto, o deserto que era deserto irá ser transformado em manancial ou mananciais de água. Isso escrito em alguns profetas, mas eu quero citar Isaías 35, como também Oséias 2:14. E a igreja ficará no deserto, desfrutando da presença de Deus e da abundância, porque Deus deu ordem, até os animais não podem tocar na igreja, e a igreja ficará exatamente durante o período em que o anticristo estará no sistema, governando e fazendo todo tipo de atrocidade. Esse registro que Deus irá dar asa à sua igreja está em Apocalipse 12. E ainda em Apocalipse 12, o anticristo vai mandar soldados atrás da igreja, mas não vai encontrar. Pelo contrário, a terra irá ajudar a igreja, irá abrir, Deus, obviamente, a partir através da terra, irá abrir a sua boca, irá engolir o seu soldado que está lá na figura de água. Enquanto a igreja está no deserto, você vê que há um grupo conhecido como as testemunhas, que estão tentando acordar um grupo que ainda ficou no sistema. Porque pensa comigo, nessa época se cumpre ali Apocalipse 13 também,
que está escrito que ninguém comprará, ninguém não venderá, ninguém fará nada, não usará nenhum tipo de tecnologia se assumidamente não tiver a marca da besta. Então você saberá que os cristãos, aqueles que ficaram meio mornos, que ficaram no sistema, obviamente eles serão os que mais irão sofrerem. E segundo Apocalipse 11, a besta vai concentrar toda a sua raiva, sua fúria contra as testemunhas, e irão matar, irão fazer festas, irão comemorar no mundo inteiro a morte das testemunhas de Jesus. E quando eles menos esperam, uma voz do céu, segundo o tocar da trombeta. Esse tocar da trombeta é o que Jesus falou em Mateus 24, é o que os profetas falaram, dentre eles o profeta falou que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, as potências do universo serão abaladas, o sol perderá a sua luz, a lua se deslocará do lugar. Veja o tamanho do poder e da glória que há quando o Senhor Jesus vier. E esse tocar da última trombeta, esse brado de vitória, que acontecerá, que é quando quando acontece o arrebatamento da igreja. Então a igreja se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens, e quando esse toque de trombeta tocar, a igreja que está no deserto, descrito lá em Isaías 35, aí você vê o final de Isaías 35 dizendo assim: e a igreja retornará a Sião com cântico e alegria eterna, enxugará dos seus olhos para sempre e fugirá dos seus olhos para sempre a dor e o gemido e o sofrimento. Então esse retorno é exatamente o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja nas nuvens. Os que já tinham morrido antes terão seus corpos glorificados, enquanto que os que estão vivos terão seus corpos, segundo 1 Tessalonicenses 4, como também 1 Coríntios 15, a partir do verso 50 em diante. E ali a igreja descerá no Monte das Oliveiras, a igreja completa, o Senhor com os santos no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras irão se fender de um lado para outro, tamanho é o poder da glória, e ali dará-se início à guerra do Armagedon, que é aonde os soldados do anticristo, com todos os seus recursos tecnológicos, do mundo inteiro serão juntados para guerrear com Jesus e seus santos. E é nessa ocasião que irá se cumprir a profecia em que o rio Eufrates irão secar, e as nações, os soldados do Oriente virão até Jerusalém, até o Monte das Oliveiras, para guerrear com Jesus e os santos. Mas, amigos, não há a menor possibilidade deles vencerem, porque o Senhor Jesus, tanto o Senhor Jesus como os seus santos, estarão com seus corpos glorificados. E é nesse momento que se dá início o reinado de Jesus presencial fisicamente, aonde a primeira cidade a ser tomada é a cidade de Jerusalém. E ali será o trono do Messias, ali será o quartel-general do mundo, aqui em Apocalipse 21, a partir do verso 14, que está registrado a respeito da cidade santa. E veja como será. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. E a cidade era quadrangular, de comprimento de largura iguais. Ele media a cidade com vara, tinha 12.200 quilômetros. Veja só, que não se trata mais apenas de uma Israel geográfica. Essa daqui é a grande cidade do governo mundial, que obviamente será lá no Oriente. Mas olha só, 2.200 quilômetros é muita coisa, né? Muita coisa, quase maior do que muitos países do mundo. Então, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Veja só, que coisa maravilhosa. Hoje estão fazendo aí uma cidade, já se vê na mídia, né, o projeto de uma cidade semelhante a essa. Isso porque
o inimigo de Cristo, o anticristo, ele quer imitar o Senhor Jesus em todos os detalhes. E aí, essa cidade que está sendo construída aí é mais ou menos para copiar, para imitar essa cidade descrita. O mal que está por trás de tudo isso conhece essa passagem bíblica, conhece esse projeto de Deus. E por ele tentar imitar em tudo o Senhor Jesus, é que ele irá enganar muitos no princípio, né? A princípio, durante os 3 anos e meio. Verso 17. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Veja só, nós já falamos em vídeos anteriores que anjos e humanos, muitas vezes está falando da mesma pessoa, porque o que hoje é humano já foi anjo, e os que herdarem a salvação voltarão a ter os corpos como de anjo, ou seja, serão anjo também. E o muro era feito de jaspe, cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, segundo com safira, o terceiro com sardônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônios, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Essas pedras preciosas também estão sempre fizeram alusão ao caráter dos santos, inclusive dos apóstolos, que estão aqui representando os apóstolos. As 12 portas eram pérola, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não precisava de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus iluminava, e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andaram em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Já é necessário que nós pontuamos 2 grupos de pessoas. Existem as pessoas que terão seus corpos glorificados, que morarão dentro da cidade, e esse grupo que nós acabamos de falar aqui no verso 24, e os reis da terra trarão a sua glória, porque fora dos muros da cidade existirão pessoas com seus corpos naturais, pessoas que escaparam da tão grande tribulação. Poucas escaparão, que é por isso que exatamente nunca se houve, nunca haverá tamanha dor e destruição em massa como se haverá no tempo da tão grande salvação. Por isso que é importante você entender agora, para que você esteja debaixo da proteção do papai. Então aqui está afirmando que haverão essas pessoas que escaparão, se organizarão, porque ninguém estará fora da jurisdição do Senhor Jesus e dos seus ordenados, daqueles que ele delegou a autoridade. E você vê essa delegação de autoridade ali na parábola de Lucas 19, a parábola dos talentos. Aqueles que pegaram o seu talento e respeitosamente multiplicaram, compatível com a sua multiplicação, com seu exemplo de fé. Pegaste 5 talentos, multiplicaste para 10, assim eu te darei autoridade para governar sobre 10 cidades. Suas portas jamais fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e honra das nações lhe serão trazidas, tá vendo? E nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja só. Dentro da terra, dentro da cidade, não entrará pessoas impuras. E aqui no capítulo 22 continua a descrição da cidade santa. Então o anjo me mostrou o rio de água pura, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida,
que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações, para as pessoas que estarão de fora, porque os que estão dentro não precisa. Veja bem, aquelas pessoas que irão ficar do lado de dentro da cidade são as mesmas pessoas que tiveram seus corpos glorificados, que são as mesmas pessoas que hoje têm o reino de Deus no seu coração. O reino de Deus que será literário, que será presencial, hoje já está no coração daqueles que crêem em nome do Senhor Jesus. Serás que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado como espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas, dentre elas essa promessa de ser imortal e estar junto com o Senhor Jesus. E não vai pensar que isso se trata de uma vida monótona, não, é uma vida maravilhosa. Os que estão dentro da cidade podem andar no universo inteiro, agora os que estão fora da cidade não poderão entrar dentro da cidade. Mas todos verão e trarão suas riquezas, sua glória, porque todos irão reconhecer que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque todos os joelhos se curvarão diante da sua presença. Verso 3. Já não haverá maldições nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noites, eles não precisam de luz de candeeiro, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles os reinarão para todos sempre. Eles os reinarão para todos sempre. E o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e é verdadeira. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. Verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pela porta. Veja os que ficarão de fora aqui no verso 15. Fora fica os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam mentira. Então, bem diferente do pensamento de muitos cristãos, que uma vez em que a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, de lá muitos acreditam que iria para o espaço e ficaria ali para sempre, voando como um anjinho. E essa descrição, ela não tem apoio na palavra de Deus, ela não tem apoio na Bíblia. Pelo contrário, se vê claramente em toda a Bíblia que descerá do céu a cidade santa, ataviada como uma noiva, aonde o Senhor Deus mesmo, a partir através do Senhor Jesus, governará o universo inteiro, como também será o nosso pastor, e nós seremos os seus filhos. 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo que irá morar dentro da cidade santa que as suas ruas são de ouro. A cidade, ela é toda quadrada, aonde não haverá dores, sofrimento, porque os seus moradores ali, eles não têm fraquezas. Os moradores, além do Senhor Jesus, aqueles que já tinham passado para o Senhor antes, terão seus corpos glorificados, e aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor Jesus, terão seus corpos transformados, porque Jerusalém é aonde vai ser implantada o governo, aonde o Senhor Jesus irá governar o universo inteiro. Portanto, os moradores de Jerusalém são os que têm os seus corpos glorificados. Lá não tem dores, lá não tem choro, lá não tem fraqueza, porque as fraquezas dos seus corpos foram eliminadas. Então não existe mais fraqueza. E você vê que dentro da cidade tem uma árvore que produz os seus frutos uma vez por mês. E os frutos dessa árvore é para a cura, para a saúde das nações. Que nações? As nações que estarão fora. Então já se vê pelo menos 2 grupos. O grupo que estão com os corpos glorificados, que morarão dentro da cidade, cidade que imundo não entrará, cidade que todos os reinos do mundo inteiro irão trazer para ela a sua glória, porque lá está o Messias e os seus santos com os corpos glorificados.
Mas fora da cidade existem pessoas com seus corpos normais. São essas pessoas que precisarão do fruto da árvore da vida que está lá na praça, no meio da praça da cidade santa, na beira do rio. E agora vamos ver aqui, a partir da palavra de Deus, a descrição desse povo que ficou de fora. E você vê também a descrição do outro grupo, enquanto que os santos do Senhor, aqueles que foram ressuscitados, os que tiveram seus corpos glorificados, estarão dentro da cidade. Você vê a descrição. E ficará de fora. Aí você vê a descrição dos que ficarão de fora. Esses que ficarão de fora, eles foram reprovados não só para não entrar na cidade, eles foram reprovados para a sua existência ser tirada definitivamente. É necessário que nós entendamos que o mal se expressa a partir e através de nós seres humanos, tanto o mal como o bem. Se aqueles indivíduos rebeldes, desacatadores, conforme a descrição de Apocalipse, que eles ficarão de fora, por quê? Porque tem desvio no seu caráter, porque são rebeldes, porque são assassinos, porque são idólatras. Então, se eles ficassem, eles contaminariam tudo de novo. Por isso, para esse grupo, você vê a descrição que quando o Senhor Jesus veio para prender Satanás, que é o chefe, que foi lançado num lago de fogo, junto com Satanás foram os seus anjos, que são seres humanos que não obedeceram o Senhor Jesus, que não reconheceram o seu governo, que por isso, se eles continuassem, eles contaminavam de novo toda aquela massa. E por último também, vimos também o grupo que ficaram. Esse grupo que ficaram, dá para entender que são aqueles que escaparam da tão grande tribulação, que obviamente se reproduziram. O certo é, novamente se vê uma multidão, pelo fato de Satanás não estar mais solto e o pecado já não existir mais, você vê que, segundo a descrição bíblica, a vida daqueles homens serão longas como as das árvores, não morrerão mais criança, porque lá está escrito, uma pessoa de 100 anos é considerado criança, porém o pecador, imediatamente quando ele pecar, imediatamente ele morrerá. Por quê? Porque esse indivíduo que pecar, sem que o diabo esteja solto, ele pecou unicamente porque ele quis ser rebelde. Então, para eliminar os agentes do pecado, é que esses serão eliminados, porque isso é justo. E você vê essa descrição durante os 1000 anos, e depois dos 1000 anos, Satanás irá novamente a ser solto, e ele novamente assediará ou enganará muitas as nações. Então dá para entender com isso que a necessidade de Satanás ser solto é mais uma vez para testar e para provar até que ponto aqueles que ficaram estavam de fato firmes para resistir, e assim sendo, o reino que viria futuro estaria muito mais seguro, que pelo fato de Satanás vir e provar e assim ser identificado aqueles que não estariam tão firmes, eles ao ser eliminados, obviamente, deu mais segurança para o reino futuro. Então você vê 3 grupos. O grupo dos ressuscitados, que estarão dentro da cidade, o grupo que foi preso, lançado no abismo, no lago de fogo com Satanás, né? Descrito Satanás e seus anjos, e o grupo das nações, que ainda continuarão com seus corpos naturais, esses terão filhos, a sua vida será prolongada como a das árvores, ao equivalente o que era a vida antes do pecado lá no Jardim do Éden, como as pessoas viviam de 900 anos a 1000 anos ou mais. Então vamos dar uma olhada na Bíblia, a confirmação de tudo isso que eu falei para você. Vamos começar aqui por Apocalipse 20. Apocalipse 20, a partir do verso 1, assim está escrito. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Observe, esses 1000 anos será o primeiro período do reino de Cristo na terra de 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. E vi tronos assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja estará no deserto. As testemunhas de Jesus ficarão propositalmente no sistema para despertar aqueles que ficaram em meio termo. Lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens. Das 10 virgens, todas as 10 virgens dormiram. E houve ali um despertar descrito na Bíblia, lá na parábola, né, das 10 virgens, como o grito da meia-noite que acordaram as 10 virgens. As 10 virgens que acordaram, dentre elas, 5 tinham azeite o suficiente para ir com o noivo. Estes são aqueles que foram para o deserto juntamente com a igreja. Mas você vê a descrição das outras 5 virgens, que eram imprudentes e saíram atrás de comprar o óleo, de comprar o azeite, na hora errada. E quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então essas 5 virgens correspondem àquela multidão que são temente a Deus, não ficaram totalmente do lado do anticristo, mas elas não ficaram totalmente do lado do Senhor Jesus. Este se enquadra na parábola que o Senhor Jesus também contou, que nós deveríamos ser frio ou quente, porque morno ele vomitaria da sua boca. Então essas 5 virgens, elas ficaram mornas. Elas não ficaram totalmente do lado do anticristo, mas também elas não se aprofundaram, não se encheram da unção, não se encheram do Espírito, não se encheram da fé e do conhecimento suficiente para ir para o deserto. Agora veja só, 12 apóstolos, 12 patriarcas, a cidade tem 12 portas. Esse número simbólico de 12, que representa no tocante ao envio que o Senhor Jesus enviou aos seus santos, sempre você vê 12. Mas veja que no tocante às virgens, só tinham 10. Isso significa dizer que faltaram 2. Ou seja, esses 2 são exatamente os que despertaram as 10 que estavam dormindo, que são exatamente as testemunhas. Aquelas testemunhas descritas em Apocalipse 11. Você vê que as testemunhas de Apocalipse 11, depois que elas morreram, que fizeram festa, elas ressuscitaram. Quando a voz do Senhor Jesus brandou e disse, suba cá, eles subiram vivo. E essa descrição aqui, que diante do tribunal, após os 1000 anos, estava as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho, corresponde a todos aqueles que ficaram no sistema, que foram mortos, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Por que não negaram o nome do Senhor Jesus? Por causa das testemunhas que estavam lá dizendo, pessoal, mesmo vocês não tendo ido para o deserto, mesmo vocês ter ficado agora, não conseguem mais encontrar o caminho, mas é negócio, ainda que vocês morram, mas não neguem o nome do Senhor Jesus, porque vocês ainda terão uma segunda chance. Não aceite a marca da besta. Então são esse grupo que agora estava recebendo a sua recompensa. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujos números é como a areia do mar,
para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Pronto, acabou. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você não deve temer o anticristo. Você deve temer a Deus. Porque aqueles que estão debaixo do governo do reino dos céus, o reino de baixo, o reino do mundo, o reino do inimigo jamais exercerá a autoridade. Os que são de cima sempre serão superiores aos que são de baixo. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não deve temer espanto algum. Não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão os que contenderem contra ti, e todas as demais promessas. Se você é igreja, você não deve se preocupar, como também e o porquê que você deve crer em nome do Senhor Jesus. Ele é o único que tem poder superior ao poder do diabo e ao poder do anticristo. Ele é o único que morreu e ressuscitou, que, portanto, ele é o único que tem poder sobre a morte. E você deve crer nele e não temer no anticristo. Você deve crer nele pelo fato, a força que você precisa para ser salvo, para ser resgatado, não vem de ti, não vem da sua sabedoria, não vem de recursos humanos, não vem de nenhum canto desse grande universo. Unicamente esse poder virá de cima, virá de Deus, porque Deus já deu ordem aos anjos para te guardar em todo o teu caminho, porque Deus enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então nós iremos estar mostrando à luz da Bíblia o plano divino para o resgate da igreja, como nós também iremos mostrar os dois grupos distintos, de um lado a igreja que foi para o deserto e do outro lado as testemunhas que ficarão no sistema para despertar aqueles que estão meio morno, aqueles que correspondem às 10 virgens que dormiram, e dentre as 10 virgens que dormiram, 5 acordaram, 5 prudentes e 5 que não eram imprudentes, e as 5 que eram prudentes, elas também foram para o deserto, e as 5 que não eram prudentes ficaram no sistema. Então você observe, era 10 virgens. Então a contagem de Deus no tocante ao relacionamento deles com seus enviados sempre foram 12 apóstolos, 12 patriarcas, a cidade tem 12 portas. Veja que só era 10 virgens. Percebe que está faltando 2? Quem são esses 2? As 2 testemunhas. Obviamente esse número é apenas simbólico, não são apenas 2 pessoas. E aqui em Apocalipse 12 se vê claramente essa divisão desses 2 grupos. E seguindo o grupo que foi para o deserto, que é a igreja, resgatada pelo Senhor, aonde se vê, de um lado, a proteção que Deus prometeu para todos os que crerem, como também nós veremos que não adianta nós tentarmos nos escondermos por nós mesmos, fugirmos. Existem muitas pessoas em nossos dias que estão se escondendo nas matas, nos desertos, acumulando comida, achando eles que, assim sendo, eles irão escapar debaixo das garras do anticristo. Amigo, não adianta, não há recursos humanos que possa fazer com que alguém escape debaixo da opressão e das garras do inimigo. Unicamente só será protegido e salvo aqueles que confiam, aqueles que estão debaixo da cobertura do Senhor Jesus, aqueles que confiam em Deus e que assumidamente aceitaram o nome do Senhor Jesus. Porque quando você aceita o Senhor Jesus, você está aceitando o governo literal dele que está por vir. Só que antes Deus acampa anjo ao teu redor para te guardar, para te proteger em todo o teu caminho, como está escrito em toda a Bíblia. E ainda sobre esse assunto da igreja ir para o deserto, muitas pessoas acreditam que é apenas figura, que essa declaração, essa passagem
ela é figurada, ela é simbólica. Eu lhe afirmo que não é simbólica. Veja só, a retirada do povo de Deus do Egito, tirando assim debaixo das garras de Faraó, não foi simbólico, foi literário. E Deus, através do profeta Isaías, usou exatamente esse exemplo, que ele fará a mesma coisa, assim como ele tirou o povo do Egito, tirará o povo do sistema para guardar pelo período em que o mundo será entregue ao anticristo por 3 anos e meio, 1260 dias. Lembrando você, o porquê desses 3 anos e meio, acredito eu, que é pelo fato que o Senhor Jesus teve o seu ministério terreno pelo período de 3 anos e meio. Então Jesus foi a personalização de Deus, a personalização do bem. E assim sendo, ele também deu direitos legais para o anticristo, que é a personalização do mal, se materializar, se manifestar, como também governar pelo mesmo período, porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras copiar, porque o diabo, ele sempre foi e sempre será um imitador de Cristo, um copiador. Então ele quer imitar o Senhor Jesus em tudo. Então vamos lá para Apocalipse 12. Aqui em Apocalipse 12, verso 1, começa assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher se trata da igreja, essas 12 coroas se trata dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas também. E obviamente, por ter o sol e a lua debaixo dos seus pés, obviamente está mostrando a autoridade, que é a igreja, que também é o próprio Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeiam. E outra coisa também interessante a gente já notar aqui, veja só, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol. Verso 2, e ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Você sempre vê no decorrer da Bíblia, todas as vezes que haverá uma morte de um estágio ou de um estado para outro mais elevado, é usado essa analogia de uma mulher que está com dores de parto. É usado a figura de uma mulher que está com dores ou com dor de parto para facilitar o nosso entendimento. Uma mulher que está com dor de parto, a dor dela será transformada em alegria após ela ter o seu filhinho em seus braços. Nessa passagem aqui há muitas figuras, e dentre as figuras está a saída do povo, de debaixo da opressão, de debaixo do governo do anticristo, para o deserto, porque essa dor, esse sofrimento corresponde a essa transformação. Essa dor corresponde a essa transformação que irá haver. A igreja, ao sair do sistema e ir para o deserto, quando ela chegar no deserto, conforme está escrito em Isaías 35, como também em Oséias 2 e 14, ela sairá em fraqueza com seu corpo natural para escapar do anticristo. Tem que fugir, semelhante ao Senhor Jesus, que antes que ele se tornasse rei dos reis e senhor dos senhores, ele também teve que fugir para o Egito, protegido pela sua família. Do mesmo modo, a igreja sairá em fraqueza, sairá com seus corpos naturais. Ao chegar no deserto, o Senhor Deus irá proteger a igreja, o deserto irá ser transformado em um manancial. Deus dará ordem aos animais do campo para não tocar na igreja. E no final de 3 anos e meio, a igreja retornará
a Sião e agora já com seus corpos glorificados para governar, para reinar no universo inteiro juntamente com o Senhor Jesus. Então essa transformação, ela gera dor. Sempre que irá acontecer a morte de um estado natural, um estado inferior, para um estado mais elevado, em todos os segmentos da vida, aqueles que passarão por esse processo experimentarão essa dor. Verso 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Eu falei a respeito da imitação. Perceba que aqui a gente já começa a ver a mesma descrição. Houve primeiro um sinal no céu, está falando da igreja. Já aqui no verso 3 fala também de sinal no céu, mas aqui já está se referindo ao dragão, ao diabo. Verso 4. E a sua cauda arrastou consigo terça parte das estrelas do céu e lançou em terra. Eu já tenho um vídeo no canal a respeito desse assunto, onde o diabo arrastou as estrelas do céu. Estrelas do céu estão se tratando de anjos. Então o diabo arrastou a terça parte com sua cauda, ele contaminou. Então são esses mesmos demônios liderados por Satanás, que agora são esses mesmos demônios liderados por Satanás, que houve guerra lá no céu, que arrastou a terça parte dos anjos, aqui tido como estrela. É a mesma coisa ruim que agora está perseguindo a igreja. E ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, que está falando, obviamente, do Senhor Jesus. Mas você pode observar que toda a Bíblia, aonde faz as mesmas promessas dirigidas a Jesus, as mesmas promessas são dirigidas aos seus seguidores, é óbvio, em poder e glória menor. Paulo, em Romanos capítulo 8 e o verso 17, ele assegura que nós somos co-herdeiro das mesmas promessas que Jesus foi. Nós lemos em toda a Bíblia, Salmo 2, Apocalipse 2, que nós reinaremos juntamente com ele, com o Senhor Jesus. Agora aqui no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus. Veja só, o lugar preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, que são o mesmo de 3 anos e meio. Então aqui é o registro em que Deus salvou a sua igreja, tirando do sistema, levando para o deserto, e esse deserto aqui é literário. É claro que na nossa caminhada nós também passamos por esse deserto figurado, as nossas dificuldades. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: corresponde ao tocar da trombeta que Jesus citou em Mateus 24, o que Joel citou, que corresponde à convocação dos santos, que é o mesmo de Apocalipse 11, quando a voz disse: suba cá para as testemunhas, que também é o momento em que a igreja se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens, que descerão e colocarão seus pés lá no Monte das Oliveiras, para a partir dali se iniciar a maior guerra do universo, que é a guerra do Armagedon, que é também o período mais agudo da grande tribulação. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Verso 13. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dará à luz ao menino, aqui fazendo alusão ao nascimento da igreja, ao Senhor Jesus, como agora também o nascimento da igreja glorificada, quando a igreja sairá do deserto com seu corpo natural, e é lá no deserto, com a voz do noivo, suba cá, que aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados, descrito na Bíblia por Paulo. Agora aqui o verso 14, ó. E foram dado à mulher 2 asas da grande águia,
para que ela pudesse voar para o lugar que ele havia preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio, fora do alcance das serpentes. Esse tempo e meio, obviamente, se trata dos 3 anos e meio. Verso 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, arrastá-lo com corrente. Veja só. Essas águas é uma analogia de exército. E perceba, o diabo tentou fazer com a igreja que saiu do sistema para o deserto o mesmo que fez com os anjos lá no céu. Ele tentou arrastá-lo aqui, ó, arrastá-la. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência. Veja aqui, ó. As testemunhas, veja. Um grupo está para o deserto. Esse grupo que está para o deserto é a igreja. Por que esse grupo está para o deserto? Porque esse grupo precisa de pastor, de proteção. Eles crerem em Deus. Mas você vê que dentre esses, muitos chegaram no deserto cegos, surdos, mudos, aleijados. Enquanto que esse outro grupo testemunha, que são aquelas testemunhas que ficarão no sistema para acordar, para despertar aqueles que ficaram mornos no sistema, eles são soldados valentes. São eles que irão tocar nas águas e as águas se tornarão em sangue. São eles que irão orar, irão cair fogo do céu. São eles que irão enfrentar a besta. Então eles decidiram enfrentar, eles decidiram ficar no sistema exatamente porque eles são valentes. E pode ter certeza, a maioria ficaram no sistema. O que foram para a igreja corresponde a um número bem inferior dos que ficaram no sistema. Aqui em Isaías 43, a partir do verso 15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Está se referindo quando ele abriu o mar vermelho, tirando o povo do Egito para o deserto. O que fez sair carro e cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Deus está preparando aqui para dizer que ele fará algo semelhante. Ele está usando a analogia do passado, do que ele fez no passado, para dizer que ele fará essas coisas. Eis que faço uma nova coisa, agora sairá a luz. Porventura não percebais? Eis que porei um caminho no deserto e o rio nos ermos. É por causa dessas passagens, tanto da passagem do Mar Vermelho, como a saída do sistema, e o caminho que Deus levou o povo para o seu lugar seguro, é por causa disso que Jesus se revelou como sendo ele o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jamais alguém chegará ao Pai senão por Jesus, porque em nenhum outro há salvação. Verso 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruz, porque porei água no deserto, veja, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Voltando aqui para Apocalipse, agora no capítulo 21. Verso 6 diz assim: disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o assunto e ainda não é inscrito no nosso canal,
Já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.